Olá, hoje a nossa conversa aqui será sobre racismo, fruto de uma live que nós fizemos junto com o sociólogo Paulo Emílio, ele é teólogo e sociólogo, e eu também como teólogo e psicólogo. Nós fizemos uma live falando sobre aspectos sociológicos, psicológicos e teológicos do negro no Brasil. E fruto disso, eu resolvi apresentar aqui esse material. Quem sabe um dia possa ser útil para você em algum momento da história da sua vida. E um relato também de um negro falando sobre o racismo, né? Nada melhor do que você falar sobre um assunto que você vivenciou. Então, um pouco de história, um pouco de sociologia, um pouco de psicologia, um pouco de teologia também nessa conversa, tá bom? Então, quero iniciar então dizendo o seguinte: o racismo existe, o racismo é pecado. Quando o Tiago fala assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Tiago 2,9. Então, como o pecado é filho, é algo que vem do mal, né? Então, todo pecado é danoso, traz morte. Então, o racismo é filho do pecado. O racismo é crime. Artigo 1º, que diz assim: serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, a lei de número 9.459, de 15/5/97. Mas falando sobre a análise do filme Orfeu Negro, que fala um pouco sobre a história de Orfeu com a sua amada Mira. É um filme que remonta a história dos negros nos morros do Rio de Janeiro, onde ali eles vivem apenas a realidade da música, do carnaval, da fantasia, e tem um romance ali, onde a ideia do Orfeu é perpetuada no final do filme com duas crianças se apaixonando e vivenciando aquela realidade de favela, de samba, de morro, alguma coisa assim. Bom, a gente tem na história dos nossos dias, hoje, mês de junho de 2020, na história recente, alguns acontecimentos que vieram à tona e que trouxeram à baila essa discussão sobre o racismo nos Estados Unidos e no Brasil. A morte de George Floyd, que tinha direitos políticos, mas como cidadão não tinha. Negro que foi morto, sufocado por 9 minutos, onde pedia que o seu algoz lhe permitisse ao menos respirar, e isso lhe foi impedido. Nós temos o fato também de João Pedro, uma criança que foi colocada num elevador em busca da sua mãe e foi para o andar errado e ela caiu do prédio indo a óbito, trazendo uma grande discussão sobre o fato de que, se fosse o filho da dona, certamente haveria um peso maior sobre a empregada negra, que poderia ter esquecido ou feito alguma coisa contra o filho da mulher branca. Mas, como foi a mulher branca que agiu com desdém em relação ao filho da mulher negra, 20 mil foram pagos, a fiança foi paga e a mulher branca está solta. Enfim. E temos aí outras histórias,
como a mulher que se recusou a entrar no Uber aqui em Belo Horizonte porque o motorista era negro, né? Eu tenho um irmão que é supervisor num terminal rodoviário e aconteceu que ele foi orientar uma passageira de Brasília e essa passageira disse que não recebia orientação de negros. Ele fez a denúncia, a mulher foi presa e foi para o Ceresp, na cidade de Juiz de Fora, por conta disso, né? E aí a gente tem vários outros momentos, como o jogador Tinga, ou o jogador é, Balotelli, na Itália, que também ouviu frases e gestos racistas. Então, o problema é sério, tem acontecido repetidamente e tem sido danoso, né? O sociólogo Antônio Guimarães ele disse o seguinte, que ainda não conseguimos alcançar um ideal de um país democrático. Então aí vem a pergunta, como chegar na democracia racial, né? Historicamente, nós sabemos que a diáspora africana, diáspora significa dispersão por motivos políticos, religiosos, né, ou no caso dos negros, por uma ação escravocrata, né? Infelizmente, ah, quando houve o tráfico de escravos, esse tráfico gerou essa diáspora, muitos negros que foram tirados da sua, da sua pátria, da sua terra, né, foram trazidos para o Brasil e outros países também, os quais tinham leis que aprovavam a escravidão, né? E nós começamos a observar que com essa diáspora, o negro ele nunca teve a oportunidade de olhar para a sua história africana e ver naquele passado coisas boas. O negro, no contexto de Brasil, ele só parte da escravidão para frente, ele não tem contato com a sua ancestralidade. E isso foi e tem sido ruim até os dias de hoje, né? Isso nos mostra que a história dos negros lhes foi roubada, ou seja, a perda do sentido de existência dos negros, isso lhes foi roubado. E nós temos também um momento na história em que, por conta da escravidão, a cosmovisão da vida do branco colonialista em relação ao negro, isso trouxe enormes problemas, enormes danos, por conta dessa visão, dessa ótica com que o branco olhava para o negro. Menos gente, menos humano, menos pessoa, menos capaz, menos inteligente. Essa era a cosmovisão do branco colonialista em relação ao negro. E é interessante que a Constituição de 1988 ela reconheceu o problema do racismo. E apesar dos muitos anos do mito da igualdade racial, mito, depois a gente fala por quê, no artigo 5º da Constituição diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Inciso 7º, a prática do racismo, inciso 17, a prática do racismo consiste em crime inafiançável e imprescindível sujeito à pena da reclusão nos termos da lei. Ou seja, racismo é crime. Tá? E eu fiquei sabendo que teve uma outra lei chamada Lei Caô, de Lei 7.716 de 1989, e que também traz a mesma afirmação. É crime o ato de praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito racial. Então é crime. Ele existe, ele é pecado, como citei Tiago, e ele é crime. Né?
Para a gente entender um pouquinho, porque muitos negros não sabem de onde eles vieram, né? As principais rotas de tráfico que houveram da África vieram, fez com que houvesse o tráfico de muitos negros que vieram de Moçambique, tá? De Angola, do Congo, de Cabo Verde, tá? E de onde vieram, de onde foram trazidos e para onde vieram. Por exemplo, de Moçambique, muita gente de Moçambique foi trazida para o Rio de Janeiro. Muita gente de Cabo Verde foi trazida para Salvador, Olinda e São Luís do Maranhão. Muita gente de Angola, de Benguela, para o Rio também. Do Congo para Salvador. De São Jorge de Minas também para Salvador. Para a gente saber mais ou menos de onde trouxeram esses escravos e para onde eles estavam sendo conduzidos, né? E o número de negros no Brasil nos surpreende, porque naquele período da escravidão, da colonização, né, do Brasil, e bem como posterior a isso, entre 1500 a 1800, praticamente, me parece que cerca de 5 milhões de negros foram trazidos para o Brasil, né? Então, entre 1500 a 1866, cerca de 5 milhões foram trazidos da África para o Brasil. E entre 1600, o Brasil tinha 100 mil habitantes, e desses, 30 mil eram brancos, 70 mil mestiços, negros e índios, e todos tratados com mercadoria, violência física, mental, sexual, sem direitos, sem bens e sem salários. Olha só, triste essa história, né? Não deveria nos alegrar, deveria nos constranger e nos envergonhar, né? Como nação brasileira escravagista. O maior número de escravos, de negros, fora da África é o Brasil. O problema social surge quando? Em 1850, enquanto os colonos europeus recebem terras e benefícios financeiros, os negros são literalmente abandonados. O problema social ele surge com o negro na periferia, nas cidades, né? Sem terra, sem educação, sem trabalho, praticantes da capoeira e ritos religiosos. Então, enquanto alguns italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, árabes, sírios, né, chegavam aqui e tinham a oportunidade de ter uma terra para plantar, de ter uma casa que lhes acolhesse, ou como meieiros, ou porque tinham posses trazidos do país de origem e aqui compraram um pedaço de terra como exploradores, né? Os negros, no contexto de escravidão, não eram consumistas, porque não tinham direito de absolutamente nada. E além de não ter direito, não tinham recurso, não tinham absolutamente nada. Olha como é que na história o negro fica lá atrás. Se a gente colocar uma linha, o negro fica atrás em relação aos outros estrangeiros que vêm como colonos, até com financiamentos bancários, para que aqui possam estar, de alguma forma, galgando sonhos em relação à vida e o futuro, né? Então, o negro estava sem eira e nem beira. Ainda foi marginalizado, e uma vez que uma lei foi elaborada em 1890, no artigo 402, que dizia o seguinte: fazer nas ruas e praças exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida como capoeiragem, sob pena de 2 anos e 6 meses de prisão. Pensa aqui comigo. Aqui é uma lei de 1890. Em 1888 foi assinada a Lei Áurea, 2 anos depois. Negros sem terra, sem casa, sem educação,
sem formação, sem trabalho, e certamente aquilo que ele tinha na memória era a forma como certamente os seus ancestrais até então viviam na África, e aqueles que vieram trouxeram esse aspecto cultural da capoeira, os ritos religiosos que eles aprenderam e era uma prática comum deles lá. A lei foi estabelecida para que eles não praticassem nem a capoeiragem e nem nenhum tipo desses atos religiosos que faziam parte desse imaginário, dessa realidade é, espiritual deles. Olha só que coisa absurda, né? Gente, tem mais ainda. A engenharia social no Brasil começou a pensar o seguinte: nossa, muitos negros, muitos índios, formação do mameluco, né? Muitos mestiços, porque os europeus vinham, abusavam das negras e nascia então o mulato, né? Me parece, não sou bom em biologia, que no ajuntamento da égua com o burro forma a mula. E a mula é um animal forte, né? E atribui-se ao nome mulato, de mula, a essa pessoa que é meio híbrida, filha de branco com negro. Tá? E como o número de mamelucos, negros e índios, o número de mulatos, brancos com negros, estava aumentando, o Brasil resolveu embranquecer, né? E após 1888, o negro então foi esquecido de vez. O colono europeu foi beneficiado com financiamento, com compra de terras, trabalhos como meeiros, espanhóis, alemães, italianos, japoneses, libaneses, dentre outros. O negro ficou para trás. E um ato falho, que entendo, na composição do hino da República, tiveram uma negação explícita do que tinha acontecido 350 anos. Desde 1500, quando Cabral chegou aqui, até quando Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né, 388 anos aí, mais precisamente, né? Aí depois, quando foram compor o hino da República, o hino diz assim: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos não tiranos hostis. Somos iguais ao futuro. Lembra daquele hino? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. É a letra deste hino da República. Olha que ato falho. Nós nem cremos que outrora tenha havido em tão nobre país, nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país, hoje o rubro lampejo da aurora. Acha, irmãos, não tiranos hostis, somos iguais. Como? Como? No decorrer da história, houve a formação do mito da igualdade racial. E essa igualdade racial é a afirmação de que negros e brancos no Brasil são iguais. Né? Isso nos mostra que o racismo foi jogado para debaixo do tapete. O que foi disseminado nesse tempo? Foi disseminado o mito da igualdade racial. É mito. Né? Com todas essas diferenças que eu estou citando para você aqui, de colonos europeus vindo com terras, vindo com dinheiro, tendo terra para morar, tendo onde cultivar, tudo financiado muita coisa financiada pelo governo, ou alguns que vieram com algum recurso, fugidos da guerra, né? Fugidos de outros contextos, como exploradores, né? E o negro ficando para trás. Então, aqui criou o mito da igualdade racial. A ideia de que todas as raças são iguais, né?
E o livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, ele faz uma alusão a esse aspecto desse mito, né? Então, antes o negro visto como inferior, depois é visto como uma peça fundamental para a criação de uma identidade nacional. Essa é uma análise de Freire, né? Quando ele fala que houve um momento na história que se reconheceu, puxa vida, o negro foi importante. E até porque, num contexto de mundo da época, havia a presença de Hitler falando sobre a supremacia racial alemã, né, ariana, exterminando os judeus e outros mais. O Brasil entrou na contramão, ressaltando a importância do, do negro e trazendo a ideia de que no Brasil o negro era igualzinho branco. Mentira. No Brasil, enquanto Hitler pregava o extermínio de outras raças em função da ideia da supremacia, aqui o discurso dos intelectuais andou na contramão do fascismo e do nazismo, passando a concordar com as ideias de Freire. Nos Estados Unidos, enquanto lá houve uma separação concreta, sem meias palavras, né? Branco não andava com negro, negro não andava com branco, locais onde negro não poderia estar indo, alguma coisa assim. Enquanto lá houve essa segregação agressiva, mas forte, aqui houve uma opressão íntima, fruto de barganhas. O que é essa opressão íntima? Foi colocar o negro, tirou da senzala, colocou ele dentro de casa e o branco começou a tratar o negro como se fosse alguém da família. Alguém da família, mas que voltava para a favela. Alguém da família que tinha até a comida na casa que se trabalhava, mas voltando para casa ele não tinha para os filhos aquilo que os filhos do patrão tinham. Então essa intimidade gerou uma opressão íntima, dando a ideia de que aqui não tem racismo, aqui não tem problema, aqui nós não temos essa dificuldade. Quando a empregada doméstica era considerada como membro da família, né? A relação de intimidade ela camuflou o problema. A intimidade passou a ser usada como escudo. Importante ressaltar que a intimidade não anula a história da escravidão e nem diminui a realidade e a consequência do racismo. Surge então, segundo o sociólogo Antônio Guimarães, a democracia excepcional. E é nessa época que os governos reprimiam qualquer tipo de fala sobre o racismo. Nós não podemos tocar nesse assunto. Vamos tratar o negro como se ele fosse íntimo da família. Mas os seus direitos, que são privados, ele continua sem instrução, ele tem um trabalho funcional, mas ele não, mas nós não somos racistas. Olha só, aí vem o fato. Com isso surge a ideia de que o mestiço ele é um triunfo. O mestiço é exatamente o que? Esse mulato, esse moreno, que não é nem branco nem preto. E o Brasil, a despeito dessa tentativa de embranquecimento, ele continua nessa toada de muitos relacionamentos entre brancos e negros, surgindo a figura desse moreno, e até a gente tem essa condição de muito sol também na nossa pátria, né? No nosso país é muito quente, muito sol, né? Então a figura do mestiço ela veio de maneira então violenta, pois muitos mestiços eram fruto de estupros. Então entre a Casa Grande e a senzala surge o mulato. Vem de mula, como eu disse antes, né? Um ser híbrido. Ocupa a função então de capitão do mato. E essa função de capitão do mato é a figura daquele
elemento que ele não está nem na senzala e também não está na casa grande. Ele está no meio do caminho. E ele tem uma função de ir atrás de negros fugitivos. Esse capitão do mato, ele não se vê nem como branco nem como preto. Mas ele é alguém que está no meio do caminho. Que se torna um delator, mas alguém com poder sobre o negro, né? E essa miscigenação que aconteceu aqui também trouxe danos no arquétipo construído sobre a figura desse mulato, que vem ser meio vigia, tanto de cá quanto de lá, né? Então ocupa essa função. E aí a gente vem o quê? Agora é bem recente, se fala muito sobre racismo ou forma de racismo, fala sobre racismo estrutural. Eu ouvi esses dias a frase pecado estrutural. Pecado estrutural, para quem tem uma visão teológica, bíblica, né, sabe da realidade do pecado, citei no início de que o racismo é filho do pecado. Mas aí, para que a gente faça com que as pessoas entendam, ou então um nome que os sociólogos e os estudiosos deram para essa condição, é falar que existe um racismo estrutural, né? É usado para definir o quanto a sociedade está estruturada com base na discriminação, que privilegia algumas classes em detrimento de outras. No Brasil, favoreceu-se os brancos, deixando para trás os negros e os índios. É uma realidade. É uma realidade, né? Então, em vagas de trabalhos, em concursos, a estrutura foi toda montada privilegiando a boa aparência, privilegiando aquela pessoa com um perfil de pele branca, e sendo que negros e índios foram sendo esquecidos. A proporção é de 54% da população negra no Brasil. 54%. E 96% dos parlamentares são brancos. Olha só. Nós somos maioria negros, pardos e negros. E lá, na representatividade do governo federal, só temos 4% entre pardos e negros e 96% de brancos. Como é que vão fazer leis que ajustem essa condição do negro? Se não tiver na pele, não vai entender. Se não tiver na pele, não vai perceber. É sério. Vem a questão do racismo institucional, como sendo aquele que acontece a parte das instituições privadas, né? Temos como exemplo o caso da polícia de Minneapolis, nos Estados Unidos, com a morte de George Floyd. Aquele policial agindo de maneira opressora, de maneira violenta e trazendo até a morte daquele homem americano, daquele afro-americano. E temos também as expressões racistas, né? São formas de racismo, desde o estrutural, o institucional, né? Expressões racistas também são formas de ocultar traços de preconceito, né? Eu já ouvi, nossa, como você parece um negro de alma branca, né? Nossa, as coisas parecem estarem difíceis. Aí falam, a coisa está preta, né? Olha só a ideia de que o preto é sempre o ruim, né? E outras formas aí, veladas, sutis, de se mostrar um conteúdo interno que revela o preconceito que as pessoas têm e como no repertório muitas pessoas não sabem como qualificar circunstâncias dizendo que elas são ruins sem associar isso à figura da cor preta, né? Parece danoso, né? Então isso trouxe um silêncio.
Brasil não toca no assunto do racismo, né? Então, o silêncio e sobre a condição sociocultural e psíquica do negro, só houve a informação de que ele é escravo, ele foi escravo. Então, não se toca no assunto, há um silêncio sepulcral, e agora nesses últimos dias que levantou-se uma discussão sobre isso, mas quanto tempo, mais de 500 anos que nós existimos como nação, parece que agora que a gente está começando a tocar nesse assunto, o silêncio foi e é crime de prevaricação, pois o problema se mantém sem que hoje haja uma mudança de mentalidade sobre a questão do racismo. O racismo é uma realidade. O racismo existe, o racismo é pecado, o racismo é crime, e eu acrescento, o racismo dói. Dói. Dói em uma criança, um adolescente, dói num adulto, dói num pai, dói numa mãe, dói num avô. Né? Meu pai é vivo ainda. O pai tem 82 anos. Já viveu muita coisa. Já ouviu e já sofreu muita coisa. E ele disse para mim, eu não dei conta de assistir a cena quando aquele policial foi morto. Quando eu fiquei sabendo, eu não quis nem ver. Dói, dói. Né? Nos Estados Unidos, nós sabemos que todo esse processo de mudança para romper-se com a escravatura, teve que haver sangue, teve sangue derramado. Né? Houve uma guerra. O norte defendia o movimento abolicionista e industrial. E o sul defendia a supremacia branca e os ideais escravagistas, além de manter a questão agrária, que precisava da mão de obra negra. E aí surge então a Guerra da Secessão em 1863, com o apoio de Abraham Lincoln, que pôs fim àquele conflito. Né? Eu sei da história de homens que tinham a consciência das escrituras e que foram usados. Dentre eles, um personagem chamado Wilberforce. Wilberforce era alguém que estava no conflito entre ser um sacerdote de confissão religiosa, um pastor, ou ser um político. Ele entendeu que Deus estava dando um chamado para que ele fosse político. Ele foi. E foi um dos homens importantes na formação da lei aprovada por Abraham Lincoln. Lincoln, então, em ato presidencial, né, o ato, ele emitiu o ato da emancipação, o qual declarou livre todos os escravos dos Estados Confederados. Né? Então aí